A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Continuação do capítulo 7, do versículo 15 ao 20. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ortigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9 do nosso YouTube, do nosso Instagram. Estamos já no final do discurso da montanha, o grande sermão que Jesus pronunciou, entregando assim, podemos dizer, a nova lei para o novo povo que ele está iniciando com a sua presença e com o seu ensino, assim como Moisés no monte Sinai entregou a lei aos que caminhavam com ele pelo deserto, o povo da antiga aliança. Assim Jesus também aqui no Monte das Bem-aventuranças entrega a nova lei, sem abolir a primeira, mas dando um sentido, requalificando e colocando mais à altura da prática de quem quiser segui-lo. E aqui Jesus apresenta hoje esse tema que vem desde antes de Jesus, já existia os falsos profetas, mas a gente percebe que não só houve antes de Jesus, como sempre haverá mestres falsos, pessoas disfarçadas, são atraentes, são sedutoras e trazem doutrina que não tem a ver nada com o ensinamento de Deus. São contrária àquilo que nós recebemos da Bíblia, da Sagrada Escritura, dos padres da igreja e do ensino, do catecismo. Basta que nós confrontemos esses ensinamentos que surgem a toda hora e hoje com mais facilidade, com mais atração e com mais penetração também, porque nós hoje temos a tecnologia a favor dessa transmissão rápida. E primeiro a gente demorava a saber as notícias, agora a gente sabe no mesmo instante que as coisas estão acontecendo. Então a gente tem que ter critério de saber distinguir o que é positivo, o que é falso. Aqui na Bíblia a gente encontra, eu vou ler, o profeta Ezequiel, 700 anos antes de Cristo, já fala aqui no capítulo 13 de Ezequiel, contra os profetas e profetisas. Ele diz assim: a palavra de Javé veio a mim nestes termos: Filho do homem, profetize contra os profetas de Israel. Profetize
E diga aos que profetizam conforme seus próprios interesses, diga-lhes: escutem a palavra de Javé. Assim diz o Senhor Javé: ai desses profetas estúpidos que inventam profecias, coisas que nunca viram, seguindo seu próprio espírito. Seus profetas, Israel, parecem raposas no meio de ruínas. Vocês não taparam as brechas da muralha, nem construíram muralha para que a casa de Israel pudesse resistir na guerra no dia de Javé. Tem visões inúteis e previsões enganosas. Esses que andam dizendo oráculo de Javé, quando não foi Javé quem os enviou. E ainda ficam esperando que se cumpra a palavra deles. E não é que vocês continuam tendo visões inúteis e fazendo previsões erradas? E ainda dizem que é oráculo de Javé, quando para vocês eu não falei coisa alguma. Por isso, assim diz o Senhor Javé: dado que vocês vivem falando coisas à toa e tendo visões falsas, então eu me colocarei contra vocês, oráculo do Senhor Javé. Minha mão pesará em cima desses profetas que têm visões mentirosas e fazem previsões erradas. Eles nunca tomarão parte no conselho do meu povo, nem estarão registrados no livro da casa de Israel, nem voltarão para a terra de Israel. Assim, vocês saberão que eu sou o Senhor Javé. Tudo isso porque eles desviaram o meu povo, falando de paz quando não havia paz. Basta o povo levantar um muro e lá estão eles rebocando com massa. Diga a esses que vivem rebocando com massa: vai desabar uma tempestade, vai cair uma chuva de pedra e soprar uma forte ventania. Quando o muro cair, irão perguntar: onde é que está o reboco, aquele com que vocês rebocaram? Por isso, assim diz o Senhor Javé: em minha ira mandarei um furacão como eu furou, mandarei uma tempestade e no auge de minha fúria uma chuva de pedra. Este é o texto do profeta Isaías, falando, alertando antes de Cristo da vinda de falsos profetas em todas as dimensões da nossa vida, não é somente na religiosa, não. Há muita gente que se apropria de sua própria sabedoria para impor aos outros os seus interesses, a sua mentalidade, a sua ideologia. E nós temos que ter cuidado. Por isso que nós devemos ouvir as notícias e saber distinguir o que é verdade, o que é que constrói, o que é que desvia, e a gente escutar também o que é que Deus está falando a nós nesse momento, na atualidade, porque sempre nós encontramos a palavra de vida para todas as épocas, porque o Evangelho nunca caduca, ele é sempre uma palavra atual. Nesse sentido, rezemos, pedindo a intercessão de Santo Irineu, que morreu mártir por volta do ano 202, século III do cristianismo, e foi um bispo que combateu com veemência e com sua sabedoria teológica e com os estudos da Sagrada Escritura tudo aquilo que era sincretismo e gnosticismo, tudo aquilo que era doutrina falsa. Oremos. Ó Deus, vós concedestes ao bispo Santo Irineu firmar a verdadeira doutrina e a paz da Igreja. Pela intercessão de vosso servo, renovai em nós a fé e a caridade,
para que nos apliquemos constantemente em alimentar a união e a concórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus capítulo 7, do versículo 15 a 20. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.